Bom, pessoal, aqui só para complementar o assunto do capítulo 3, essa parte da convergência da série de Fourier é uma coisa interessante, mas vocês não precisam ficar preocupados para seguir todas essas condições e as características da série toda vez que for analisar um sinal. Por que eu estou dizendo isso? Porque a maioria dos sinais que a gente vai tratar, ele já atende boa parte das condições da convergência da série de Fourier. Os sinais que a gente vai lidar em termos práticos, né? Sinais de cunho prático que a gente encontra realmente nas aplicações de engenharia elétrica, esses sinais eles já na essência deles, né, eles já convergem. Esses sinais básicos, né? Está tratando aqui sinais básicos, circuitos básicos da engenharia elétrica. Portanto, o que vocês precisam ter em mente, né, seria basicamente observar essa condição aqui, o sinal ser absolutamente integrável, ou seja, ele ser limitado, que isso aqui basicamente daria um conceito de energia finita, né? Se você lembrar lá da unidade 1, seria aquele conceito de energia finita do sinal, certo? Então isso aqui é uma observação importante para vocês terem em mente, que sinais que convergem, né? Ou seja, se esse sinal ele converge, ele tem uma soma, uma integral, que não é que ela converge para um valor fixo, um valor finito, atende, né, a possibilidade de a gente poder representar esse sinal como se fosse uma série de Fourier. Caso contrário, a gente não pode representar esse sinal como se fosse uma série de Fourier. Então, o comentário da convergência de série de Fourier seria basicamente esse o principal comentário, mas eu vou falar também que tem as condições de Dirichlet, que aí eu vou passar aqui um pouco. Então, são essas daqui, ó. Não sei nem como é que pronuncia o nome desse camarada aqui, mas acho que vocês pegaram aí, né? Seriam três condições. A primeira condição ela é um pouco parecida com a condição anterior que a gente comentou, ó, absolutamente integrável, que é uma condição que precisa ser atendida, certo? Então você tem o sinal x de t. Aí se você olhar que esse sinal ele cresce, por exemplo, se for um exponencial dessa forma aqui, deixa eu dizer aqui, né? Se fosse um sinal desse jeito aqui, um exponencial que cresce, esse sinal ele não tem como, né, representar, né? Veja que a integral dessa função aqui, ela tende para infinito, né? Quando você vai calcular. Tá claro isso aí? Então, quando eu digo que a maioria dos sinais que a gente vai trabalhar, eles são... a gente pode representar em série de Fourier, ou seja, eles convergem, é porque, de fato, né, é um sinal desse tipo aqui, né? Como você já tem conhecimento, né? Isso aqui, a integral, quando a gente faz a integral, é um valor finito. Então, portanto, isso aqui é um conceito que a gente pode dizer que esse sinal tem uma energia finita, é um sinal que tem uma energia finita, e aí eu posso representar, aí a gente pode dizer que ele pode ser representado em série de Fourier. A gente pode fazer até uns exercícios assim, que é a série de Fourier. Beleza? Essa é a principal. Opa, esse é principal característica aí para vocês entenderem, né? A questão de convergência da série de Fourier. Eventualmente, né? Claro que num curso mais aprofundado de matemática, o pessoal vai talvez até gastar mais tempo para essa aqui, mas eu gostaria que vocês tivessem a noção que as maiores partes dos sinais aplicados na elétrica, né, que a gente vai tratar, eles, na essência, eles basicamente eles já atendem as condições 2 e 3, as condições aqui que a gente vai tratar, e aí você só precisa ver essa condição 1 aqui, que ela é bem tranquila, né? Vocês olharem aí o sinal x de t e ver se ele converge, se a integral, quando calcular a integral, ou calcular a soma, se for o caso discreto, é um valor finito ou não, certo? Aí, voltando aqui para a condição desse camarada aqui do Dirichlet, você tem aqui a condição 1, que é semelhante ao caso do caso que a gente comentou anteriormente, né, da integral, né, o sinal ele poder ser absolutamente integrável. Então, pega o módulo desse sinal e calcula a integral no período que ele se repete. Aí, se a integral convergir, se o sinal for um valor finito, beleza, atendeu a condição, né?
Se não, você já descarta, né? Já diz que o sinal ele não pode ser representado como série de Fourier. Isso vale também, né, para as condições de transformada de Fourier. Qual é a condição 2? Condição 2 aqui é um intervalo finito no tempo, né? Vai ter um intervalo finito no tempo com uma variação limitada. Então, questão de máximos e mínimos, né? A gente vai tratar ali alguns exemplos, mas essa condição 2, em termos práticos, ela não ocorre no nosso caso da engenharia elétrica, e a condição 3 também, certo? Mas fica aí essa observação. Para dizer que não tem, em termos práticos, né, eventualmente não tem, mas na simulação pode se observar um pouco. Aí eu acho que a gente teve um caso desse em alguma atividade prática aí, quando foi feita uma simulação. Não sei quem foi o aluno, acho que foi o Ítalo, que quando foi simular com degrau, né, a representatividade da função degrau que a gente estava tratando de ser zero para tempo negativo e tempo maior ou igual a zero ser 1, né? Então essa descontinuidade, ela entra nessa condição 3 aqui, né? Em qualquer Foi. intervalo de duração finita, existe apenas um número finito de descontinuidades. Além do mais, cada uma dessas descontinuidades é finita. Então, essa é uma condição que ele respeita. Você tem a descontinuidade, só tem uma descontinuidade, né, que é no tempo t igual a zero. Então, essa condição seria alguma coisa próxima dessa condição 3 aqui, mas aí tem algum momento, né, que ele fala que quando acontece a descontinuidade, o sinal pode ser representado como se fosse a média do instante de t zero menos, você aqui, por exemplo, aqui no caso, né, t igual a zero. Aí você pega uma média do t vindo, né, do lado negativo e o zero do lado positivo. Aí você faz a média, faz o valor médio, né, dos extremos desses dois valores. E representa o sinal nesse ponto como se fosse a média. Como a média. Beleza? Então, esse exemplo aqui com a função degrau. É por isso que tem um livro que ele talvez ele trata melhor isso, porque ele representa como se fosse 1,5 aqui, 1,5, né, na verdade. Desculpe, 0,5 aqui, né? 1 sobre 2, que é a média, né? Aí eu não sei se isso aí, fazendo desse jeito, a representação do sinal degrau, desse jeito aí, acho que a gente observou na prática que sumia um ripplezinho que tinha lá. Beleza, pessoal? Então, exemplos de sinais que não atendem, né? Essas convergências da série estão mostrados aqui. Então, esse exemplo aqui, por exemplo, acho que tem um detalhe aqui, acho que tem um erro nesse. Deixa eu ver aqui. Convergência da série. 16. Aqui tem um erro, isso aqui. Vocês podem corrigir depois aí. Esse sinal que ele está falando aqui, um sinal periódico que viola a primeira condição, ou seja, que ele diz que um sinal ele não é integrável, né? Absolutamente integrável. A primeira condição é essa. Ele está dizendo que é esse sinal aqui, mas quando você for olhar aqui, se você for esboçar esse sinal, você vai ver que não é esse tipo de forma de onda, certo? Portanto, pode fazer a correção aí que não é esse sinal, não. O sinal ele é um sinal desse tipo, né? Esse sinal que ele está tratando aqui, esse x de t, ele é esse sinal aqui, é 1 sobre t. Beleza? Esse é um exemplo que você não pode representar, um sinal x de t igual a 1 sobre t, que você não pode representar em série de Fourier. Por quê? Porque ele viola essa condição de o sinal ser absolutamente integrável. Tá claro, pessoal, isso aí? Esse exemplo? Pessoal? Sim, professor. Até outro exemplo, que é com relação à condição 2, que ele diz aqui que tem um número, em qualquer intervalo finito de tempo, ele tem uma variação limitada, ou seja, ele tem números finitos de máximos e mínimos. Aqui você pode até ficar inclinado a pensar que ele tem um número finito de máximos e mínimos, né? Você pode dizer, professor, eu estou vendo aqui um número finito aqui de máximos e mínimos. Essa função, ela seria com valor limitado, não seria isso não? Então eu digo que pode ser uma casca de banana, né, se fosse fazer uma prova, porque essa função ela não está fechada no ciclo periódico. Pode ver aqui que tem esses três pontinhos,
esses 3 pontinhos indicam que ela que ela percorre ainda com mais variações. E ainda mais, ó, se você olhar aqui nesse trecho, né, você vê que esses máximos e mínimos eles vão ficando cada vez mais espremidos. Aí esses pontos aqui você pode até começar contando aqui, 1, 2, 3, mas aqui ele vai tender também para um valor infinito de máximos e mínimos, certo? Beleza, pessoal? Aí aqui sim, né, poderia ser a representação desse sinal, o sinal que está aqui, né? Cadê? Sinal aqui, ó, sino 2π sobre t, certo? Tá ok? Ok, professor. Aí o terceiro caso seria esse número de descontinuidade. Aí acho que você pode também imaginar que ele tem um número finito de descontinuidade, né? Mas não. Caso, condição 3, essas descontinuidades aqui eram por conta desses 3 pontinhos aqui, né, para definir a função, ainda persiste aqui, certo? É um número infinito de descontinuidades. Tá ok, pessoal? Então, acho que é esses pontos aqui para comentar sobre a convergência da série de Fourier. Resumindo, né? Em termos práticos, você só precisa se preocupar com o sinal ser integrável, ou seja, essa condição aqui, a condição 1. Se você pegar o sinal, pega o módulo dele, aplica a integral dentro de um período, se você conseguir achar um valor fixo, um valor finito, então esse sinal ele pode ser representado por uma série de Fourier, ou seja, a série converge, né? Então ele pode ser representado por uma série de Fourier. Se não, a série diverge e você não pode representar fielmente esse sinal. Beleza? Tem até Beleza, um, professor. tem até uma coisa interessante na história, né, dos cientistas aí, que Lagrange, quando o Fourier falou que dava para representar sinais com descontinuidades também, Lagrange meio que debochou dele, assim, né? Ficou achando assim, se ele fosse nordestino, ele ia dizer, tá tirando onda comigo, rapaz? Porque ele não acreditava nisso, né? É tanto que essas representações o par da série de Fourier, as equações de análise, deixa eu ver, as equações aqui devem estar por aqui. A equação de análise da série de Fourier e a equação de síntese. Tá aqui, elas eram conhecidas também como a equação de Euler e eu acho que também de Lagrange. Bom, aqui, ó. Essas duas equações, né? Isso aqui tinha sido já destrinchado por as pessoas antigamente, já o Euler mesmo já tinha chegado nessa conclusão aqui, mas foi Fourier que deu uma ideia que dava para representar também qualquer sinal, basicamente, né? Inclusive os com descontinuidade. Então, fica essa observação aí para vocês, beleza? Vou parar aqui para fazer o trecho da gravação.